Olá, acomode-se e prepare-se para adormecer. Imagine a escuridão silenciosa do cosmos. Entre os milhares de milhões de estrelas, existem aquelas que já morreram há muito tempo. No entanto, a sua morte foi apenas o começo de uma vida nova e estranha. E se, precisamente ali, na órbita de um esqueleto calcinado de uma estrela gigante, a humanidade tivesse encontrado pela primeira vez algo inexplicável? A nossa palestra para dormir de hoje é dedicada a um dos maiores mistérios da astronomia: a história de sinais estranhos provenientes de uma estrela de neutrões, que levou os cientistas a questionar: é apenas uma coincidência, um fenômeno natural único, ou será a observação intencional da atividade de algo não humano? Faremos uma viagem a um pulsar distante para tentar compreender o que realmente se esconde na sua órbita. Um objeto voador, não identificado, ou o maior erro dos astrônomos. Vamos descobrir juntos, enquanto lentamente nos entregamos ao sono. Para compreendermos a essência da nossa história de hoje, precisamos primeiro de conhecer o seu protagonista principal. Não é um ser humano, mas sim um objeto cósmico de natureza incrível. Chama-se estrela de neutrões. Imagine uma estrela com muitas vezes a massa do nosso Sol. No fim da sua vida, ela explode, transformando-se numa supernova. Esta explosão liberta as camadas externas da estrela para o espaço, e o que resta no centro é comprimido pela ação de uma gravidade colossal. O núcleo colapsa a tal ponto que os eletrões são esmagados contra os prótons, formando neutrões. É assim que nasce uma estrela de neutrões. É uma esfera minúscula para padrões cósmicos, com apenas cerca de 20 quilômetros de diâmetro. Mas esta esfera contém uma massa superior à do nosso Sol. Uma colher de chá da matéria de uma estrela de neutrões pesaria milhares de milhões de toneladas. Algumas destas estrelas giram a uma velocidade tremenda, emitindo feixes estreitos de ondas de rádio a partir dos seus polos magnéticos. Estes feixes, como raios de um farol cósmico, varrem o universo. E se um desses feixes atinge a Terra, os nossos radiotelescópios detectam-no como um impulso perfeitamente exato e repetitivo. A estes objetos chamamos pulsares. A sua precisão é comparável à dos relógios atômicos, e é precisamente um pulsar com estas características, chamado PSRB 1257+12, que se tornou a fonte do nosso mistério. A história começa em 1990. O astrônomo polonês Aleksander Wolszczan, enquanto trabalhava no famoso Observatório de Arecibo, analisava dados recebidos do pulsar PSRB 1257+12. Esse remanescente estelar morto, localizado na constelação de Virgem, enviava seus sinais de forma pontual. Pulsares são, na verdade, os verdadeiros padrões de precisão cósmica. Seus pulsos chegam com uma periodicidade previsível, quase ideal. Qualquer desvio dessa rotina atrai imediatamente a atenção dos cientistas. E Wolszczan percebeu algo estranho. O tempo de chegada dos pulsos do seu pulsar estava a mudar de forma leve, mas sistemática. Os sinais, ora vinham com um ligeiro atraso, ora chegavam um pouco mais cedo. Era como se um relógio de precisão inacreditável estivesse subitamente a perder o seu ritmo. Num mundo da astronomia onde a precisão das medições é tudo, uma anomalia dessas era algo absolutamente fora do comum. A primeira coisa que pensaram foi, naturalmente, num erro. Falha no equipamento, um deslize nos cálculos, ou talvez interferência de alguma fonte terrestre. Mas, teste após teste, as verificações mostravam que o telescópio estava a funcionar perfeitamente. O mistério não estava na Terra. Estava lá, no espaço profundo, a mais de 2000 anos-luz de distância. Mas o que estaria causando o comportamento tão estranho desse farol cósmico? A resposta estava nas leis da gravitação. Aleksander Wolszczan
levantou a hipótese de que o pulsar não estava sozinho. Algo massivo orbitava ao seu redor, e seu campo gravitacional estava deslocando levemente a estrela. Quando a estrela se movia ligeiramente em nossa direção, o caminho do sinal de rádio encurtava, fazendo com que o pulso chegasse mais cedo. Quando ela se afastava, o caminho se alongava e o pulso atrasava. Esse é o conhecido fenômeno chamado efeito Doppler. Ao analisar o padrão dessas oscilações, era possível calcular a massa e a órbita do companheiro invisível, e os cálculos de Wolfson levaram a uma conclusão surpreendente. Em torno daquela estrela morta, giravam não apenas um, mas pelo menos dois corpos, e a massa desses corpos era comparável à de planetas. Era uma sensação. Até aquele momento, a humanidade não conhecia sequer um planeta fora do nosso sistema solar. E ali foram encontrados logo dois, e no lugar mais improvável, orbitando um pulsar que tinha sobrevivido à explosão infernal de uma supernova. A ideia em si parecia absurda. Como os planetas poderiam ter sobrevivido a um cataclismo desses? Ou será que eles se formaram depois do evento? A comunidade científica recebeu a notícia com profundo ceticismo. A ideia de planetas orbitando um pulsar parecia tão improvável que a maioria dos astrônomos a considerou um erro. Pouco tempo antes, outro grupo de cientistas já havia anunciado a descoberta de um planeta pulsar, mas depois foi forçado a retirar o seu artigo. Aconteceu que, nos cálculos, eles não consideraram o movimento da Terra ao redor do Sol, o que criou a ilusão de um sinal planetário. Todos esperavam que o mesmo acontecesse com a descoberta de Wolfson, e que logo se encontraria uma explicação simples e terrestre para aquela anomalia. A pressão sobre o cientista era colossal. Ele teria de provar sua tese ao mundo ou admitir um dos maiores erros da história da astronomia. Mas Wolfson estava seguro de seus dados. Ele continuou as observações, acumulando cada vez mais informações que confirmavam sua hipótese inicial. As flutuações nos sinais eram muito regulares e complexas para serem apenas um erro. Elas apontavam para a interação gravitacional de um sistema de corpos celestes inteiro. O mundo prendeu a respiração, esperando o veredicto final. Seria possível que os primeiros exoplanetas fossem encontrados em um ambiente tão infernal? Em 1992, Alexander Wolfson e seu colega, Dale Frail, publicaram um artigo que transformou a nossa visão do universo. Eles apresentaram provas irrefutáveis da existência de dois planetas orbitando o pulsar PSRB 1257 mais 12. Pouco depois, um terceiro planeta, ainda menor, também foi confirmado. Essa foi a primeira descoberta confirmada de planetas fora do nosso sistema solar em toda a história da humanidade. A grande ironia, porém, é que esses mundos foram encontrados justamente onde menos se esperava, não ao redor de uma estrela tranquila e semelhante ao Sol, mas sim orbitando o cadáver giratório de uma estrela supergigante que bombardeava a vizinhança com radiação intensa. Estes planetas receberam nomes sombrios, retirados da mitologia: Draugr, Poltergeist e Phobetor, nomes ligados à não-morte e ao medo, que caíram como uma luva para esses mundos nascidos das cinzas. No entanto, a pergunta principal persistia: como eles foram parar ali? De onde vieram os planetas de uma estrela morta? Essa questão originou duas principais teorias científicas, e cada uma delas é, à sua maneira, completamente improvável. A primeira teoria defende que estes são planetas sobreviventes. É possível que, antes da explosão da supernova, a estrela tivesse o seu próprio sistema planetário. Quando a estrela começou a expandir-se, transformando-se numa gigante vermelha, ela teria engolido os planetas mais próximos. Mas os gigantes gasosos mais distantes poderiam ter escapado. Em seguida, deu-se a explosão em si,
A poderosa onda de choque deveria ter arrancado das órbitas todos os mundos restantes. No entanto, segundo esta teoria, sob condições muito específicas, a explosão pode ter sido assimétrica. E, se tudo se alinhou perfeitamente, os núcleos rochosos dos antigos gigantes gasosos poderiam ter permanecido em órbitas estáveis em torno da recém-nascida estrela de nêutrons. Este é um cenário que exige uma conjunção inacreditável de eventos. Demasiados Cs. As chances de tal acontecer são ínfimas. A maioria dos cientistas considera esta versão extremamente improvável. Afinal, mesmo que os planetas tivessem sobrevivido por algum milagre, as suas órbitas seriam altamente alongadas e instáveis, e não quase perfeitamente circulares, como as dos planetas de Volstsan. É por isso que os astrônomos se inclinam para uma segunda teoria, igualmente surpreendente. A segunda teoria é conhecida como a teoria da segunda geração. Segundo ela, os planetas se formaram depois que a estrela principal já havia morrido. Quando a supernova explodiu, ela ejetou uma quantidade enorme de material para o espaço circundante. Parte desse material não foi perdida para sempre no cosmos, mas sim capturada pela gravidade da estrela de nêutrons recém-nascida. Este material formou o que chamamos de disco residual ao redor do pulsar. Ele é muito semelhante ao disco protoplanetário, a partir do qual nosso próprio sistema solar se formou. E foi neste disco, composto pelas cinzas da estrela que explodiu, que o processo de formação de novos planetas começou. Ao longo de milhões de anos, partículas de poeira e gás foram se aglutinando, criando objetos cada vez maiores, até que, finalmente, se formaram os 3 mundos rochosos que observamos hoje. Esta teoria parece ser a mais plausível. Ela consegue explicar por que os planetas estão em órbitas estáveis e circulares, e também explica a sua composição. No fundo, estamos testemunhando um renascimento planetário, o surgimento de um novo sistema sobre as ruínas de um antigo. No entanto, mesmo esta teoria, aparentemente tão coerente, ainda deixa espaço para dúvidas e para ideias alternativas. E é aqui que chegamos ao ponto crucial. Àquela fronteira onde a ciência rigorosa encontra a especulação que alguns classificariam como pura ficção científica. E se as anomalias nos sinais do pulsar não forem causadas por planetas? E se for outra coisa? Essa ideia surgiu quase imediatamente após a descoberta. Os sinais eram demasiado perfeitos, demasiado nítidos, demasiado estáveis. A natureza é, claro, capaz de criar mecanismos de precisão surpreendente, como os pulsares. Mas um sistema planetário inteiro com uma dinâmica tão impecável? Alguns questionaram. Este sinal não poderia ser artificial. Estaremos a observar uma tecnossinatura, o sinal de atividade de uma civilização inteligente? Essa hipótese leva-nos imediatamente ao campo da especulação sobre OVNIs, não no sentido de disco voador, mas na sua definição original, objeto voador não identificado. Neste caso, um objeto rotacional não identificado. Um objeto cuja natureza não é totalmente clara, e se ele for artificial, quem e por que o criou num lugar tão estranho? Vamos imaginar por um instante que o que estamos vendo não são planetas, mas sim objetos artificiais massivos orbitando um pulsar. Qual seria o seu propósito? Uma das ideias mais populares é que se trata de uma estação de energia. Estrelas de nêutrons, especialmente as mais jovens, possuem uma energia de rotação colossal e campos magnéticos extremamente potentes. Uma civilização superavançada poderia estar usando o pulsar como um gerador cósmico gigante. Eles poderiam ter construído uma mega estrutura ao seu redor, talvez uma esfera de Dyson ou alguma variação dela, projetada para capturar toda a energia da estrela. Estas estruturas gigantescas, orbitando o pulsar,
seriam precisamente as responsáveis pelas perturbações gravitacionais que confundimos com a presença de planetas. A massa delas, aliás, encaixa-se perfeitamente nos nossos cálculos. Um recurso energético como este poderia sustentar uma civilização por milhões, se não bilhões, de anos. Esta é uma façanha de engenharia de proporções épicas, construída por uma civilização para a qual estrelas não são apenas pontos de luz, mas sim recursos valiosos. E nós, por acaso, acabamos de esbarrar na usina de energia deles. Existe outra hipótese, e ela é igualmente fascinante. E se não for uma estação, mas sim um farol? Pulsares são transmissores ideais para mensagens interestelares. Os seus sinais são potentes e estáveis. Conseguem viajar por toda a galáxia. Se você quisesse que sua mensagem fosse notada com garantia, você não a enviaria a partir de uma estrela qualquer. Você escolheria um pulsar. Talvez uma civilização antiga tenha colocado objetos massivos na órbita desse pulsar, de forma intencional. O objetivo deles seria modular o sinal, ou seja, alterá-lo seguindo um padrão específico. Essas flutuações gravitacionais que estamos registrando são a própria mensagem. Nós, no nosso nível atual de desenvolvimento, enxergamos apenas planetas nelas. Mas talvez essa sequência esconda informação cifrada, constantes matemáticas, leis da física, ou até mesmo uma enciclopédia inteira de conhecimento. Estamos ouvindo o toque de um telefone interestelar, mas ainda não compreendemos a língua em que estão falando conosco. Esta seria a mais grandiosa mensagem engarrafada na história da humanidade. Os defensores da hipótese de objetos artificiais em torno de PSRB 1257-12 destacam várias anomalias. Primeiro, a própria localização. Por que construir algo perto de um pulsar, numa zona de radiação letal? A resposta pode ser simples. Para uma civilização capaz dessa façanha de engenharia, a radiação não é o problema. Pelo contrário, a estabilidade e a potência do pulsar oferecem uma vantagem única. Em segundo lugar, a proporção das massas planetárias. Essa relação parece bastante incomum para um processo natural de formação. Alguns investigadores notaram que esses parâmetros sugerem uma certa regularidade matemática, algo que não é característico de sistemas naturais. Em terceiro lugar, a singularidade do sistema em si. Em todos estes anos de busca, encontramos milhares de exoplanetas. No entanto, sistemas como este, com planetas a orbitar um pulsar, continuam a ser uma raridade incrível. Por quê? Será que é porque não são um fenômeno natural, mas sim um artefacto isolado? Claro que tudo isto não passa de especulação, mas levanta uma questão fascinante. E se o que estamos a ver não for o que pensamos? Agora, vamos pôr os pés no chão e analisar este problema com o olhar de um cético. A ciência tem um princípio maravilhoso, conhecido como a navalha de Occam. Ele afirma que não se deve multiplicar entidades sem necessidade. Simplificando, a explicação mais simples que satisfaz todos os fatos é provavelmente a correta. No nosso caso, qual explicação é a mais simples? A primeira: planetas orbitam o pulsar, tendo se formado a partir do disco residual, após a explosão da supernova. Este processo, embora raro, obedece às leis da física que já conhecemos. A segunda: uma mega-estrutura artificial gigantesca orbita o pulsar, construída por uma civilização alienígena desconhecida, com um propósito ignorado. É óbvio que a primeira explicação é muito mais simples. Ela não exige a introdução de uma nova entidade não comprovada, a inteligência extraterrestre. Por isso, a grande maioria dos cientistas adere à hipótese planetária. É lógica, elegante e não viola as leis da física que conhecemos. Isto não significa que ela esteja 100% correta,
Mas enquanto não tivermos provas diretas da artificialidade dos objetos, a versão planetária permanece como a principal. Vamos dar uma olhada mais de perto nos planetas, ou naquilo que consideramos como tal. O mais próximo do pulsar é Draugr. Ele é minúsculo, com uma massa de apenas 0,02 da massa da Terra. Este é um dos menores exomundos que conhecemos. Em seguida, vêm dois planetas um pouco maiores, Poltergeist e Phobetor. Eles são classificados como superterras, com massas que chegam a ser cerca de 4 vezes a massa terrestre. Todos os 3 planetas são rochosos. No entanto, a vida, tal como a concebemos, é impossível por lá. Eles se encontram na zona da radiação mais intensa do pulsar. Qualquer atmosfera que tivessem já teria sido arrancada há muito tempo. Suas superfícies, provavelmente, são bombardeadas constantemente por partículas de alta energia. São mundos mortos, completamente calcinados pela radiação. Se você estivesse na superfície de um deles, o céu não seria escuro. Ele brilharia com uma luz espectral e fantasmagórica, devido à interação da radiação do pulsar com os restos do disco de gás e poeira. E sobre essa paisagem bizarra, não pairaria o disco de uma estrela, mas sim um ponto minúsculo e invisível, disparando raios mortais pelo espaço. É, de fato, um cenário infernal. A singularidade do sistema PSRB 1257 mais 12 continua a impulsionar os cientistas a aprofundarem o seu estudo. Após a sua descoberta, assistimos a um verdadeiro boom na procura por exoplanetas. Novos métodos foram desenvolvidos, e novos telescópios, como o Kepler e o TESS, foram construídos. Atualmente, já descobrimos mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas. Encontramos Júpiteres quentes, planetas que giram colados aos seus sóis. Descobrimos superterras, mundos aquáticos e planetas oceano. Chegamos até a encontrar planetas semelhantes à Terra nas chamadas zonas de habitabilidade. No entanto, o número de planetas em torno de pulsares continua extremamente reduzido. São apenas alguns sistemas confirmados. Isto sugere que o processo de formação destes planetas é, de facto, muito raro e exige condições muito específicas. Ou será que isto indica que não estamos a procurar no lugar certo, ou que estamos a procurar a coisa errada? Cada nova descoberta na exoplanetologia obriga-nos a regressar àquele primeiro e mais estranho sistema, e a fazer as mesmas perguntas de sempre. Afinal, o que é isto realmente? Vamos pôr na balança os prós e os contras de ambas as hipóteses. O que joga a favor da hipótese planetária é a sua simplicidade e o fato de estar em plena conformidade com as leis da física. Sabemos da existência de discos protoplanetários e que os planetas se formam a partir deles. A teoria da segunda geração parece ser totalmente plausível. O que também reforça essa hipótese é a subsequente descoberta de discos de poeira em torno de outras estrelas de nêutrons, o que comprova a viabilidade deste cenário. Mas o que joga contra essa teoria? Principalmente, a raridade estatística desses sistemas e certas anomalias ou estranhezas nos parâmetros orbitais e nas massas dos planetas. Mas esses são argumentos fracos. Ainda sabemos muito pouco sobre a formação de planetas em condições extremas para afirmar com certeza o que é ou não é considerado anômalo. Talvez para os sistemas pulsares, esses parâmetros sejam, na verdade, a norma. A nossa amostra é simplesmente demasiado pequena para uma estatística robusta. Mas o que podemos dizer em favor da hipótese artificial, aquela que chamamos de hipótese de observação? O próprio conceito fala a seu favor. É a ideia de que a vida inteligente poderia estar usando os objetos mais poderosos do universo para atingir os seus próprios objetivos. Utilizar um pulsar como fonte de energia ou como um farol de sinalização
são soluções de engenharia extremamente lógicas e elegantes. Outro ponto a favor desta versão é a aparente não naturalidade do sistema. No entanto, este é um argumento altamente subjetivo. Para nós, habituados ao nosso sistema solar, qualquer outro pode parecer estranho. O principal argumento contra esta hipótese, porém, é a total ausência de quaisquer outras evidências. Exceto pelas próprias anomalias gravitacionais, não temos mais nada, nenhum outro sinal, nenhum vestígio de atividade. Vemos apenas a gravidade. E a gravidade é gerada tanto por planetas quanto por hipotéticas megaestruturas alienígenas. A tal distância, ainda não conseguimos distinguir uma da outra. Por isso, a versão sobre artefatos alienígenas permanece no campo da pura especulação. Esta história é um excelente exemplo prático de como o método científico realmente funciona. Começa com uma observação, uma anomalia nos sinais de um pulsar. Depois, surge uma hipótese para explicá-la, a presença de planetas. Essa hipótese, por sua vez, gera previsões. Por exemplo, a existência de outros planetas ou de um disco residual em torno desse pulsar. Os cientistas realizam novas observações para testar essas previsões. Neste caso específico, a descoberta de um terceiro planeta reforçou significativamente a hipótese inicial. Mas é claro que sempre há espaço para explicações alternativas. A ciência nunca afirma: esta é a verdade absoluta. Em vez disso, ela diz: no momento, esta é a melhor explicação que temos disponível. Talvez no futuro, com o surgimento de telescópios novos e mais potentes, possamos obter ainda mais dados sobre o sistema PSRB 1257-12. Quem sabe consigamos ver os planetas em si, ou o que estiver ocupando o seu lugar. E só então teremos uma resposta definitiva. Por enquanto, contudo, o mistério permanece. Vamos refletir sobre o significado filosófico desta descoberta. Mesmo que sejam apenas planetas, o simples fato de existirem é assombroso. Isso nos mostra que o universo é capaz de gerar planetas nos lugares mais inesperados e, aparentemente, inadequados. Que sistemas planetários podem renascer das cinzas? Isso torna o universo ainda mais surpreendente e vasto. Mas, e se por um momento, considerarmos que isto é de fato um artefato? Isso significaria que não estamos sós. Que algures nas profundezas do cosmos, existe ou existiu uma civilização tão poderosa a ponto de conseguir domar uma estrela morta. Isso mudaria tudo. Viraria de ponta cabeça a nossa percepção sobre o nosso lugar no universo. Deixaríamos de ser a única espécie inteligente. Passaríamos a ser apenas mais uma. E a consciência desse fato seria, talvez, a maior descoberta na história da humanidade. É por isso que os cientistas olham com tanta atenção para este ponto distante na constelação de Virgem. Então, o que pensam os astrônomos hoje? Mais de 30 anos após a descoberta, o consenso científico permanece o mesmo. A esmagadora maioria dos cientistas está certa de que Alexander Volskzan descobriu de facto um sistema planetário, o primeiro da história. Esta descoberta por si só é uma tremenda conquista. Ela inaugurou uma nova era na astronomia, a era dos exoplanetas. A hipótese sobre a origem artificial dos objetos é vista como extremamente improvável e meramente especulativa. É interessante como um alimento para a mente, como ficção científica, mas nunca como uma teoria científica viável. No entanto, ninguém coloca um ponto final nesta história. Na ciência, não existem respostas definitivas. Há sempre a probabilidade de que novos dados nos forcem a rever conclusões antigas. O sistema PSRB 1257-12 continua sob observação. E quem sabe que outras surpresas ele nos reserva para o futuro. Talvez o segredo principal ainda não tenha sido revelado.
Imagine a seguinte cena. A uma distância de 23 quatrilhões de quilômetros de nós, gira o minúsculo e ultradenso resquício de uma estrela. Ele roda a centenas de rotações por segundo, chicoteando o espaço com feixes invisíveis de radiação. E em torno desse monstro, num crepúsculo eterno, 3 mundos mortos executam a sua dança silenciosa. Mundos nascidos das cinzas. Mundos batizados em homenagem a fantasmas e demônios. O que é isto? Um capricho surpreendente da natureza, a prova de que planetas podem nascer mesmo no inferno? Ou será um monumento silencioso, deixado por algo inimaginavelmente antigo e poderoso? Uma máquina grandiosa, funcionando há milhões de anos em total isolamento? Nós vemos apenas uma sombra, uma leve ondulação na superfície perfeitamente lisa dos sinais do pulsar. E tentamos, através dessa sombra, reconstruir a forma daquilo que a projeta. É como tentar entender a aparência de uma pessoa, vendo apenas o seu reflexo a tremer na água. Podemos fazer as nossas conjecturas, mas não temos certeza absoluta. Coincidência ou observação? A resposta provavelmente está em algum lugar no meio. O que estamos observando é uma coincidência impressionante, uma conjunção raríssima de fatores que levou à formação de um sistema planetário, onde, teoricamente, ele não deveria existir. Esta coincidência é tão inacreditável que a ideia de uma origem artificial acaba por surgir. Mas enquanto não tivermos provas em contrário, devemos considerá-lo um fenômeno puramente natural, surpreendente, único, que expande nossa compreensão do universo, mas ainda assim, natural. A história do pulsar, PSRB 1257, mais 12, não é sobre homenzinhos verdes. É uma história sobre a curiosidade humana. É sobre como um cientista, ao notar uma minúscula anomalia nos dados, não a descartou como um erro, mas sim tentou investigar a fundo para descobrir o que estava por trás. E, como resultado, ele realizou uma das maiores descobertas do século XX. Abriu-nos a porta para o mundo de outros sistemas planetários. E o que se esconde atrás dessa porta? Planetas, megaestruturas, ou algo que nem conseguimos imaginar? Só o tempo dirá. Nossa jornada em direção ao misterioso pulsar está chegando ao fim. Vimos como simples e quase imperceptíveis flutuações no sinal de rádio deram origem a um campo totalmente novo da astronomia. A história da descoberta dos primeiros exoplanetas orbitando a estrela de nêutrons. P. Esse RB 1257 mais 12 é um verdadeiro mistério científico. Começou com um enigma intrigante, seguido por uma hipótese ousada, que quase todos consideraram um erro. Depois vieram anos de trabalho minucioso e dedicado para provar que estavam certos. E no fim, um triunfo que mudou para sempre a nossa visão sobre o universo. Percebemos que planetas não são uma raridade, mas sim um acontecimento comum no cosmos e que podem existir nas condições mais improváveis. No entanto, uma sombra de dúvida, a sombra da hipótese alternativa de um objeto artificial, ainda paira sobre essa história. Isso nos lembra o quão pouco ainda sabemos, e que as descobertas mais extraordinárias podem nos aguardar onde menos esperamos. Obrigado por passarem este tempo comigo, mergulhando nos mistérios do cosmos. Espero que esta nossa conversa ajude vocês a terem um sono tranquilo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e, claro, compartilhar os seus pensamentos nos comentários. O que vocês acham que realmente orbita esse pulsar distante? São planetas ou algo mais? Boa noite e bons sonhos.